Gente, antes de mais nada, eu já peço desculpas, porque eu tô um tanto quanto gripada, alérgica, com sinusite, eu não sei exatamente o que que é, mas assim, eu tô bem, assim, sabe, com uma falta de ar, uma tossezinha chata, garganta coçando, enfim, tô tomando aqui vários remédios, espero melhorar em breve, mas essa mudança constante de temperatura, e faz sol, e faz chuva, tá me deixando louca, né? Mas para além da minha situação de saúde, eu quero falar aqui hoje com vocês sobre um assunto muito sério, que me fez vir até aqui e gravar esse vídeo para poder falar de uma situação que eu achei tão bizarra, tão absurda. Porque assim, a gente sabe que os ídolos de K-pop, sejam eles homens ou as mulheres, sofrem todo tipo de maluquice desses fãs aí. Aliás, fãs não, aqui eu não vou nem falar que essas pessoas são fãs porque não são fãs, são bandidos, são criminosos que graças a Deus foram presos, tá? Mas que eles estavam cometendo aí crimes sexuais digitais utilizando deepfake, né? Desses artistas para poder fazer, para produzir um conteúdo falso. Eram outras coisas, outras pessoas, né? Fazendo aquilo ali que estava sendo retratado nos vídeos, porém com a cara dos artistas. Em alguns vídeos até com as vozes dos artistas. Mas tudo isso feito de forma editada, falsa, aquela coisa toda. Então essa corja de bandido, graças a Deus, foi presa depois de, assim, meses de investigação. E a ação desses bandidos foi tão profunda, foi tão organizada, e ainda tem gente que bate palma pra esse tipo de maluquice, né? O efeito disso na Coreia do Sul foi tão profundo que eles estão para mudarem algumas leis, para leis especificamente para cyberbullying ou cybercrimes, enfim. Esse tipo de crime agora lá vai ter muito mais. Vai ser muito mais criterioso, né? Vai fazer com que as pessoas fiquem presas mais tempo. Eles vão ser mais rigorosos de diversas formas, tá? Então, eu já peço aqui que se você tem algum tipo de gatilho com relação a crime sexual, esses assuntos assim, passa esse vídeo, né? Nem é legal você estar aqui nesse momento. Mas se você quer saber de fato o que está acontecendo na Coreia do Sul, principalmente com relação às atrizes de dorama, às ídolas de K-pop, né? Dos membros aí de grupos femininos de K-pop, a mulherada tá sofrendo, assim, graves, gente, graves crimes. Estão usando a imagem delas para coisas assim bizarras, absurdas, nefastas. Nossa, só de ler o texto aqui, eles foram muito sutis no texto, mas você deve imaginar o tipo de maluquice que esses caras estão fazendo na internet, entendeu? Então, eu acho que como esse assunto, né, não só diz respeito à Coreia do Sul, a ídolos de K-pop, diz respeito a crimes sexuais digitais que podem acontecer com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, eu acho que até. Meu vídeo aqui também serve de alerta para que as mulheres, né, que têm fotos na internet, perfis na internet, tomem cuidado com a sua própria imagem na internet assim, esteja ligada de que a sua imagem pode ser utilizada para coisas que você nem imagina. Então, é sobre isso esse vídeo. Simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E assim, antes que vocês estejam esperando, por isso eu vou já alinhando aqui as expectativas, tá? Não vou falar de nenhuma cantora ou atriz, ou enfim, eu não vou falar o nome de nenhuma artista aqui em específico, até porque a polícia não divulgou quais atrizes foram vítima dessa maluquice toda aqui desses criminosos. Então, assim, se vocês estão esperando em algum momento do meu vídeo eu falar o nome de alguma artista, eu não vou falar o nome de ninguém, tá? Pelo contrário, eu acho até muito válido mesmo as vítimas não serem reveladas, né? Foram várias, foram muitas. O importante é isso, né? A ação dos caras foi
muito grande durante muito tempo e demorou muito tempo para a polícia coletar as provas necessárias para prender uma grande quantidade de gente, assim, muita gente, muito vídeo, muita coisa. Vou tentar resumir, até porque a própria matéria é uma reportagem especial enorme, então eu aproveitei, para ser mais rápida aqui na minha análise, sublinhei apenas algumas partes da matéria, não vou ler a matéria toda na íntegra não, tá? Essa matéria tá disponível no site, né, da revista Korea In, né? Foi divulgada ontem e o título aqui é o seguinte: Polícia sul-coreana prende 963 indivíduos por crimes sexuais envolvendo deepfake após 7 meses de investigações. Ou seja, foi aí uma força-tarefa envolvendo diversas equipes da polícia sul-coreana, que demorou meses para coletar muitos dados, muitas provas, saber exatamente quem são essas pessoas, como elas agem. O negócio foi tenso. Esses vídeos, eles eram compartilhados em redes sociais que têm criptografia. Quais são as redes sociais que têm criptografia? O WhatsApp, o Telegram, né? São redes sociais que, na teoria, estão ali com seus dados ali privados, né? Em privacidade. E somente quando há uma investigação criminal de fato é que há a quebra ali do sigilo para se investigar o que está rolando ali dentro, tá? Só para vocês entenderem aqui, tecnicamente, como é que funciona. Então, na própria matéria também tem um aviso de gatilho que eu fiz na abertura desse vídeo, que se você tiver alguma sensibilidade ao tema, por favor, tenha cautela aí ao prosseguir no assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né, que agora em abril a polícia anunciou, né, que prendeu mais de 100 homens. A maioria aí eram adolescentes, até mais ou menos uns 30 anos de idade, que eles criavam esse conteúdo, né, e distribuíam esse conteúdo pornográfico, fazendo deepfake, ou seja, realmente encaixando a cara das pessoas ali, encaixando a voz, né, de forma editada, de idols femininas de K-pop, de atrizes, até de streamers da internet, ou seja, até as mulheres que são mais famosas na internet, mas que não são tão famosas quanto as atrizes e as idols, mas elas também foram vítimas, tá? E, pasmem, até pessoas comuns, por isso que eu tô falando que poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer uma de nós, né, mulheres? A gente, já não basta a gente sofrer abuso físico e mental ao vivo, tem que ser pela internet também. Ser mulher nesse mundo, gente, realmente não é fácil. Mas o que eles estavam focados nessa investigação era realmente salas de bate-papo do Telegram, tá? E aí, foi o que eu falei, esse grupo estava violando a Lei de Proteção de Crianças e Jovens contra Abuso Sexual e Lei de Casos Especiais relativos à punição de crimes sexuais, tá? Então, assim, gente, é realmente um assunto extremamente grave e, assim, graças a Deus, eles conseguiram coletar tudo o que eles precisavam e conseguiram prender tanta gente. Realmente foi um esforço, né, desses profissionais muito grande, e eu aqui agradeço imensamente pelos esforços desses profissionais. E me solidarizo pelas vítimas de terem suas imagens expostas de uma maneira tão nefasta, como eu falei, né, de uma maneira tão podre, né? Espero que isso não cause traumas tão profundos quanto estou imaginando aqui que vai acontecer, mas eu sinceramente espero que, enfim, essas pessoas tenham um devido tratamento psicológico para não ter trauma com relação a isso futuramente. Mas, gente, isso aqui é doentio, gente. Assim, é doentio de fato. Então, falando agora em termos de números, né? Entre os detidos tinha um homem de 30 anos que supostamente produziu mais de 1.100 vídeos. Gente, o cara tem tempo livre suficiente para produzir 1.100 vídeos. Lembrando que eu tenho mais de 2 anos de canal e eu não tenho 1.100 vídeos no meu canal. Assim, é muito tempo para fazer isso. Muito tempo livre para fazer isso. Focado nisso, né? 1.100 vídeos de deepfake de cerca de 30 celebridades, principalmente de idols femininas de K-pop. E isso aconteceu de agosto de 2024 até março desse ano. Não foi tanto tempo assim. O cara produziu muito mais do que eu produzi em 2 anos e 7 meses. E ficava distribuindo esse conteúdo ali no Telegram, diariamente. Gente,
Como assim, né? É muito bizarro isso. E a polícia disse que o homem operava nessas salas de bate-papo visando fãs fervorosos. Ou seja, que fãs são esses? Porque tem probleminha, né? Vamos combinar. Que fãs são esses fervorosos que gostam dessas celebridades e concordam com esse tipo de conteúdo fake? Se eu sou fã de algum artista e vejo uma imagem do artista que eu gosto sendo distorcida dessa forma, eu ia ficar extremamente revoltada. Eu não ia achar aquilo bacana. Então, algumas dessas pessoas usavam esses vídeos para zombar sexualmente das celebridades. Gente, pra que isso? Alguns participantes teriam tirado fotos obscenas usando recortes em tamanho real dessas celebridades em eventos de autógrafos. Olha o nível de bizarrice do negócio. Outro operador na casa dos 30 anos produziu cerca de 150 vídeos de deepfake de cerca de 70 celebridades diferentes. De idols, atrizes e apresentadoras de conteúdo de internet. Gente, eu sou apresentadora de conteúdo de internet. Por isso que eu tô falando que poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer uma. E aí a polícia disse que esse homem usou deepfake e usou a voz falsa também. Fazendo essas pessoas parecendo, né, que elas estavam fazendo ali comentários obscenos. Maluquice total. E aí, 8 indivíduos suspeitos de produzir ou distribuir esses vídeos falsos de deepfake também envolvia ali alguns artistas da Hybe. Eles também foram presos aí pela polícia, graças a Deus, né? E a maioria dos presos eram jovens desempregados, tá? Na faixa dos 20 e poucos anos, alguns recebendo, inclusive, assistência social básica. Os investigadores descobriram que esses criminosos operavam em salas de bate-papo não comerciais, ganhando reconhecimento de membros que os chamavam de artistas, porque eram editores de vídeos especiais, né? Olha o nível de maluquice. Então, muitos desses participantes dessas salas de bate-papo acreditavam que esses crimes não iam ser investigados nunca, que eles iam se safar dessa. Ou que se eles fossem descobertos, eles iam apenas receber punições leves. Mas ainda bem que a polícia tá vendo a gravidade do problema, né? Então, rolou aqui uma cooperação entre Divisão de Investigação de Crimes Cibernéticos do Escritório Nacional de Investigação, as agências internacionais de segurança pública e também trabalhou com o Centro de Apoio a Vítimas de Crimes Sexuais Digitais do Instituto de Direitos Humanos das Mulheres da Coreia do Sul, para poder excluir e bloquear os vídeos da internet e fornecer o apoio às vítimas, inclusive assistência jurídica, né? Ainda bem que houve todo esse esforço para poder dar o apoio necessário a essas mulheres. O que a polícia falou foi o seguinte: não nos limitaremos a prender os operadores das salas de bate-papo, porque nós continuaremos a rastrear e apreender todos os participantes dessa maluquice, tá? Crimes sexuais digitais são crimes graves que destroem o cotidiano das vítimas e faremos o máximo para erradicá-los. Muito bem, vocês estão de parabéns por esse trabalho. Então, tá completando aqui, né, que a polícia prendeu 963 indivíduos, né, após 7 anos de repressão, a crimes sexuais envolvendo conteúdo criado por meio de tecnologia deepfake, com a maioria das prisões envolvendo adolescentes e pessoas na faixa dos 20 anos. Desses presos todos, 669 eram adolescentes. Esse povo, ao invés de estar estudando, ao invés de estar num emprego de meio período, tá fazendo o quê? Maluquice na internet. Incluindo aí 72 menores não sujeitos à punição criminal pela lei atual, seguidos por 228 na faixa dos 20 anos, 51 na faixa dos 30 anos, 11 na faixa dos 40 anos e 4 com 50 anos ou mais, ou seja, a idade vai aumentando, vai diminuindo o número de pessoas, né? Ou seja, tá mais focado aí nos adolescentes e nas pessoas na faixa de 20 anos que estão representando aí 93% de todas as prisões realizadas pela polícia, né? Então, outro suspeito que comandava ali um grupo do Telegram, com o nome de um grupo de K-pop, inclusive, ele produziu e compartilhou cerca de 1.100 vídeos de deepfake de celebridades de agosto de 2023 a março desse ano. Ou seja, tá atuando aí há 1 ano e meio, praticamente, fazendo essas coisas, né? E a polícia também solicitou que mais de 10 mil vídeos, eu tirei a quantidade de vídeo,
fossem excluídos ou bloqueados por meio de coordenação com a Comissão de Padrões de Comunicações da Coreia e outras agências relevantes. Incluindo todo esse esforço aí, o que eu acho muito bacana é que isso daqui é só o começo. Ainda bem, fico até aliviada, né? Com uma revisão da lei sobre casos especiais relativos à punição de crimes sexuais prevista para entrar em vigor agora no dia 4 de junho, que permite investigações secretas em casos de deepfake, mesmo quando a vítima é adulta, a polícia planeja fazer uso ativo dessa autoridade expandida. Então, concluindo aqui, a polícia falou o seguinte: a produção de vídeos de deepfake manipulados sexualmente é crime, assim como possuí-los, comprá-los ou assisti-los. Então, o que eles estão querendo dizer é que não só os editores e distribuidores vão ser presos, assim como aqueles que comprarem esse tipo de conteúdo ou até assistir. O monitoramento vai ser pesado. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve em 2012 a criação da Lei Carolina Dickmann, né? Que fala um pouco aí de crimes cibernéticos, né, com relação a dados individuais, privados, sendo divulgados contra a nossa vontade, sem a nossa autorização, né? E conforme os anos vão passando e a tecnologia vai avançando, a lei tem que avançar junto, gente. Na época lá da Carolina Dickmann não tinha deepfake, mas hoje em dia já tem. Sabe? A IA em 2012 não estava tão avançada, agora já está começando a ficar. Então, o que eu acho que toda a galera jurídica aí, né, tem que ficar ligada no mundo inteiro, é justamente na ação dos criminosos, que vem ficando cada vez mais tecnológico, cada vez mais sofisticado, e as leis têm que acompanhar isso, de certa forma, tem que acompanhar, gente. O que não dá é as pessoas serem sempre lesionadas, sempre serem abusadas, serem expostas, serem... Enfim, é extremamente, assim, angustiante saber que a minha cara pode estar aí, sabe-se lá aonde. Sabe-se lá fazendo o quê? Sem a minha autorização. Assim, é muito angustiante saber que há essa possibilidade, né? É óbvio que eu posso ser aqui uma youtuber pequena e tudo mais, mas o meu rosto tá aí na internet pra quem quiser ver, né? Tô aqui falando de assuntos que eu considero importantes de serem debatidos. Faço um conteúdo aqui também voltado para o entretenimento. Em alguns vídeos eu fico aqui zoando, aquela coisa toda. Mas também estou ciente de que a minha imagem está sendo exposta e que a qualquer momento pode acontecer uma maluquice dessa aí. Eu acho que ninguém tá livre disso, né? Por isso que eu tô falando aqui que serve de alerta para todo mundo, né? E eu me solidarizo, falo de novo, né, com essas pessoas que foram vítimas desses caras aí e que eles fiquem muito tempo presos, tá? Porque se eles achavam que iam sair impunes, estão muito enganados, né? Então eu acho que agora que essa notícia foi super divulgada internacionalmente, tomara que isso também coíba, tenta dar uma minimizada na ação dessa galera aí que tá fazendo esse monte de besteira por aí, entendeu? As vítimas, a maioria dessas vítimas eram maiores de idade, mas algumas eram menores de idade. Porque existem muitas idols de K-pop que são menores de idade. Você via aí membros de grupos de K-pop de 17 anos, 18, 19. Gente, assim, inadmissível, inaceitável. E eu acho maravilhoso que haja todo esse esforço da Coreia do Sul para combater isso e que isso sirva de exemplo para as leis dos outros países, o sistema judiciário dos outros países, penitenciário também, tudo, entendeu? Acho que isso aqui é um case de sucesso que tem que ser enaltecido, tá? Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse rolê todo. Vou ficando por aqui, beijinho e tchau, tchau.